no primeiro livro das Crônicas, o capítulo é o de número 4, o verso são apenas 2, número 9 e 10. Uma passagem muito conhecida das pessoas que servem a Deus, daqueles que têm o mínimo de cuidado em observar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Mas hoje Deus me traz até você com uma palavra, e eu quero muito, irmãos, estou realmente, não apenas por assim dizer, mas clamando a Deus, que ela faça sentido na sua vida, porque quando isso acontecer, não estou dizendo se isso acontecer, quando isso acontecer, a tua história certamente será mudada. Está escrito assim, primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, versos 9 e 10. E foi Jabes, ou para nós brasileiros, Jabes, mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo, porquanto com dores o dei à luz, porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, reticências, e Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Você pode dizer amém? Amém. Toma assento, bem dizendo o nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, em nossa vida, todos nós recebemos marcas que ranhuram a nossa existência, o nosso coração, modificam a nossa forma de ser. São marcas que, na maioria das vezes, eu não tenho dúvida em dizer, não são por escolhas nossas, são por assaltos que acontecem na nossa vida. E essas marcas, elas marcam de forma tão profunda, que seja ela uma morte, uma perca, uma traição, um nome, uma história que cruzou conosco, um momento perdido, passado e jamais, impossível que volte. São marcas que fazem um sulco, como um arado faz na terra, e deixam ali oportunidades, pela sua profundidade, pelo seu alcance, deixam uma profundidade tão imensa, que até mesmo um pássaro que voa, pode semear qualquer semente, e ela vai germinar ali. A verdade é que algumas pessoas que recebem marcas como essas, que todos nós recebemos, eu tenho marcas, eu recebi marcas, e todos nós que estamos aqui recebemos essas marcas. Mas algumas pessoas, elas não conseguem se livrar dessas marcas, elas não se refazem. Por vezes, elas até se negam a se refazerem, a fechar ali uma cicatriz. Elas optam por carregar e dessa forma se arqueiam e ficam como corcundas, carregando o peso dessas marcas que outrora aconteceu. E sendo dessa forma, elas têm medo, alguns, de casarem. Outros até se casam, contraem matrimônio, mas a angústia é tão grande que ele ou ela não consegue desenvolver, não vai mais além. Algumas marcas são de pessoas que perdem a referência paterna ou até materna. E essas pessoas não conseguem perdoar-se a si próprias, muito menos ao causador ou a causadora dessa dor tão grande. Que tristeza. Tristeza dizer que não são poucas pessoas que vivem assim, são muitas. Muitas que se arrastam e não têm coragem de dizer essas marcas profundas, esses sinais tão profundos que estão na sua alma, no seu coração, na sua existência. Ela mesma não tem coragem de dizer no espelho,
de confessar no espelho essa realidade, quiçá muito menos para o seu cônjuge, para a sua cônjuge, para o filho, para a filha, para o pastor. Elas não conseguem. E por causa disso, elas vão vivendo vidas cada vez mais difíceis, com peso cada vez maior, porque a dor psicossomática, não somente ela, mas uma dor que fere a alma de algo ocorrido, de palavras ouvidas, elas são muito mais profundas do que uma ranhura que uma unha pode fazer, do que uma pancada pode fazer. Porque ela, para ser curada, ela precisa de uma opção. E quando eu olho para essa situação, para esses acontecimentos como nós estamos vendo aqui, estamos diante de um deles, na maioria das vezes são incompreensões, algumas vezes, como eu já disse, são traumas de infância. E Jabes, ou Jabes, ele era uma dessas pessoas. Irmãos, quando nós olhamos para essa primeira parte que eu li aqui, esse rapaz, esse jovem Jabes, ele era da tribo de Judá, uma tribo que demonstra alegria, que é o símbolo da alegria, é o símbolo do louvor, é o símbolo da festa. Mas Jabes, como muitas pessoas que são até mesmo cantores, e que encantam a outros, e que divertem e alegram outras vidas, carregam consigo angústia e a dor. Jabes era uma dessas pessoas. Mas eu quero te dizer, eu chamo a tua atenção, e quero muito que faça sentido às nossas vidas, a tua vida nessa noite, e que nós entendamos a razão e como ser curado. E há um caminho excelente, há um caminho real, não é um caminho psicologicamente falando, não é um caminho medicamentoso, não, senhores, é um caminho de decisão. É como ligar o interruptor, e esse caminho, essa saída, Deus tem falado comigo nessas últimas madrugadas, e eu quero externar para você. E Jabes, ele nos trouxe à tona essa realidade. Veja que Jabes, ele recebeu um nome, que só no seu nome nem precisava ver a sua história. O seu nome já delatava quem era ele, já dizia quem era ele, já o incriminava. Para Jabes, ele recebeu um nome que não foi de outra pessoa, foi o nome que ele recebeu da sua mãe, como nós vemos aqui no versículo 9. A mãe de Jabes deu esse nome para ele, porque Jabes significa exatamente: você me machucou, você me feriu, você me fez sentir dor, você me angustiou. Imagine, você use a sua criatividade para entender o que leva uma mãe a colocar o nome num filho, que quem ouvir falar, quem o conhecer, ou toda vez que ela chamar, vai delatar que aquele menino, aquela pessoa fez um mal, que aquela pessoa trouxe angústia, trouxe choro, e quem sabe quase a morte. Imaginem vocês, a mãe de Jabes chamando ele. Se fôssemos traduzir hoje para o português, cada vez que ela chamava ele, Jabes, Jabes, era assim: causador da minha dor, ou inimigo meu, pessoa que me fere. Você está entendendo? Eu sei que nessa noite, eu sei que existem pessoas que andam ouvindo ainda o chamado, as palavras de sua mãe, as maldições de seu pai, as maldições do seu cônjuge, de quando alguém dizia: você não vai conseguir, você não é capaz, você não vai para frente, você marcou a minha vida de uma forma negativa, você marcou a história da sua família com dor, com sangue, você é alguém que me machuca quando eu me lembro de você. Ora, irmãos, a intenção desse nome já estava exarada
num menino, num homem, num jovem. E como mudar isso agora? Como é que se muda? Quereria você talvez mudar o seu nome. Eu não estou falando aqui simplesmente de um nome escrito. Eu estou falando a forma como você é conhecida. Como é que se muda isso? Eu sei que nos dias que nós vivemos é fácil mudar um nome, mas a história daquele nome, quem deu o nome, quem já o conheceu com aquele nome, eu posso mudar o meu nome de Ricardo para outro qualquer. Infelizmente, eu digo infelizmente porque contraria uma verdade bíblica. A justiça permite até que homens sejam chamados com nome feminino e mulheres sejam chamadas com nome masculino, mas nunca se conseguirá mudar aquele seu primeiro nome, a sua história. Como é que muda isso? Como é que faz isso? Está marcado ali, e Jabes vivia essa realidade. Olha só, irmãos, eu quero trazer para você nessa noite uma atitude, ou melhor, são atitudes através da oração que pode e vai mudar muitas histórias. Eu creio em Deus, não somente nesse auditório, mas fora desse auditório, não somente para quem me ouve agora, mas para quem vai me ouvir depois. Sabe por quê? Porque essa palavra não é minha, essa palavra é do Senhor, e ela está aqui não por acaso. Aliás, se você olhar para o livro das Crônicas, você vai entender que existem mais de 500 nomes citados nesse livro, mas nenhum deles teve a mudança, o peso que trouxe esse nome Jabes. Eu quero dizer para você que logo na sequência você vai ver outros nomes, Suá, entre outros nomes na sequência, mas nenhum deles é tão falado como o nome desse rapaz. E o segredo aqui está, irmãos. Sabe por quê? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito também de ler biografias, de entender biografias, porque a história de alguém pode muito rapidamente, dentro de alguns instantes, dentro de 2 páginas que você leia, um livro que você tome. Eu recentemente concluí mais um livro de Jensen Franklin, e você entende a biografia dele só de ler o prefácio. Você entende ali e aprende para você muda a sua vida. Você não precisa mudar a sua vida vivendo. Você apenas de ver uma biografia, não deu certo, não vou passar por aqui. Deu certo, vou passar por aqui. Então ela nos abre caminho, nos poupa tempo. E eu quero aqui dizer para os filhos e filhas que estão presentes, talvez você tenha já na sua vida, como Jabes, uma maldição, um nome forte, uma história ruim, uma família ruim, um lugar ruim, uma situação econômica ruim, mas você pode mudar. Você não precisa errar de novo, você não precisa continuar debaixo de maldição, e o segredo está aqui. Jabes entendeu que aquilo que diziam dele não era a realidade do que Deus queria para ele. Aliás, nenhum ser humano nasce debaixo de maldição de Deus. Pode nascer debaixo de maldição da mãe, pode nascer debaixo da maldição do pai, pode nascer debaixo da maldição de uma família, pode nascer debaixo da maldição de um vírus, mas Deus amou o mundo de tal maneira para que e deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A sua história, assim como a minha história, a minha já foi mudada, mas tem muita história nessa noite que está para ser mudada. Jabes, ele interrompe uma sessão de citações, quando chega na tribo de Judá, e fala-se do nome Jabes. Irmãos, nem Judá, que é o patriarca, que leva o nome da tribo, é tão falado ou tão conhecido
quanto esse menino, quanto esse jovem, por causa da sua atitude. Pode ser porque outros disseram, mas não pela sua atitude. E eu vou dizer por quê. Jabes buscou o Deus de Israel. Já começa a dizer aí, está ali a bandeira de Israel. Jabes entendeu que o Senhor Deus tinha um negócio, um concerto com o seu povo Israel. Apesar da maldição contra a sua vida, apesar do que ele estava vivendo, Jabes clamou ao Senhor, orou, e esse é o segredo. 4 pontos numa oração transformadora, 4 assuntos numa oração, que eu quero te exercitar. Eu quero te chamar a que você faça essa oração. Não interessa quanto tempo vai passar, mas eu quero te garantir pela palavra de Deus uma coisa: se você a partir de hoje começar a orar essa oração de Jabes com o seu coração, a tua vida vai mudar. Primeiro ponto, ele diz: tomara que o Senhor me dê uma bênção. Quem sabe alguém já de contraposta, porque nós estamos vivendo uma época de pessoas que atiram pedra primeiro para ver quem foi. Pastor, todo mundo é abençoado? Sim, querido. Somos abençoados como cristãos, com bênçãos superiores e bênçãos inferiores. Mas eu vou dizer uma coisa, é no Espírito de Deus. Essas bênçãos que você recebe quando aceita Cristo, não tem a ver com essa bênção que eu estou falando aqui agora. Sabe por quê? Eu não tenho dúvida, e eu sei que vocês aqui também não. Tem muito crente, muito homem e mulher de Deus, muita pessoa que recebeu a salvação, muita pessoa que recebeu o Espírito, mas andam iracundas, andam amargas, andam tristes, andam briguentas, andam afrontando os seus irmãos, mas receberam as bênçãos, mas não fizeram a oração de Jabes. Ele diz: me dá uma bênção. Ou seja, quando Deus dá a bênção que eu preciso, é diferente de quando eu recebo o presente de alguém que não sabe mais do que Deus aquilo que eu tanto preciso. Ele diz: me dá uma bênção. Primeiro ponto. Tomara que o Senhor me abençoe. Irmãos, não tem ninguém, não existe ser que saiba abençoar tão bem quanto Deus. Aleluia. Às vezes nós pedimos uma bênção. Eu estou fazendo aqui, fazer igual o pastor Rafael disse, eu estou fazendo aspas aqui. Tem gente que diz: eu preciso de uma bênção, mas essa bênção para você não vai ser bênção. Pode ser uma desgraça, pode ser uma dor, pode ser uma angústia. Eu já vi gente dizendo: mas eu queria tanto estar pastor, eu queria tanto pastorear uma igreja, mas porque ele quer. E quando a pessoa então entra debaixo do cuidado, debaixo desse peso que é cuidar daquilo que não é seu, de uma noiva que não é sua, ele começa a querer ser amado pela noiva, que é a noiva de Jesus, não é dele. E ele começa a balançar, ele começa a querer um feedback, ele começa a querer ser amado, mas não é para ele ser amado, é para o Senhor ser amado. Aquela bênção que ele queria não era a bênção dele. Talvez a bênção dele era cantar e ir embora, era pregar e ir embora, era cuidar do templo e ir embora. Mas quando Deus dá a bênção, essa bênção faz toda a diferença. Tomara me abençoasse. Mas ele pede o segundo ponto: e o Senhor alargasse os meus termos, ou seja, levanta os meus olhos. Irmãos, humanamente eu não consigo ver além do que 80, 70 metros, aqui agora, nessa noite, fora desse templo. Mas eu vou dizer uma coisa: quando Deus alarga os teus termos, a sua visão vai além da visão material. Você começa a enxergar, por exemplo, o efeito que essa palavra que eu estou dizendo aqui agora,
o Senhor Deus me mostra aonde ela está entrando, nos rincões, nas casas. Sabe por quê? O termo é alargado, enxergamos mais além, não olhamos somente esse lugar. Mas tem ainda o terceiro ponto que Jabes pede. Já que o Senhor vai alargar os meus termos, já que o Senhor vai aumentar o meu caminho, já que o Senhor vai me fazer andar por lugares que eu não conheço, não tem nada mais seguro do que andar com alguém que conhece. Que a tua mão seja comigo, vai comigo, vem comigo, fica comigo. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Toda vez que você pedir uma bênção, peça para o dono da bênção vir junto com você. Louvado seja o nome do Senhor. Não tem muito tempo eu fui ao sertão nordestino, ao agreste nordestino, mas eu não conhecia nada ali. Mas havia um guia comigo, havia alguém que conhecia, levava de um povoado para outro, de um lado para o outro, até que chegou um momento que eu já sabia, eu conhecia ali, eu já andava naquela região. Mas Jesus ao nosso lado nos faz caminhar ao lado da bênção de forma diferenciada. E esse foi o terceiro pedido de Jabes. Mas não terminou por aí. Eu estou correndo porque é muito profunda essa palavra. Ela falou muitos dias comigo, eu estou apenas fazendo um compêndio dela aqui, mas ela vai falar ao teu coração. Eu sei que tem gente aqui nesse auditório, fora desse auditório, que nunca mais vai esquecer dessa oração, desses 4 pontos, de entregar o seu coração e de ser transformado pelo poder dessa oração. 4º ponto, ele diz ainda, que o Senhor me livres do mal. Parece que ele já sabia que Jesus ia ensinar que é assim que se ora. Não é para orar de outro jeito. Senhor, me dá força, eu quero lutar contra o mal. Não faça isso não, irmão. Faça isso não. As pessoas são, eu não sei se eu devo dizer que é louca, tolas, ou se eu não sei o que dizer. Como é que alguém quer afrontar o inimigo que ele não consegue vencer? Só pode ser doido. Tem gente, aliás, eu via um reverendo esses dias ele falando, pastores, recentemente eu estive num lugar, e aquela pessoa que estava ministrando, ela tentou expulsar o demônio da vida de alguém, só que o demônio não se manifestava. O que ele fez? Invocou que o demônio aparecesse para ele expulsar de novo. Irmãos, isso é a maior forma de retardo espiritual. Invocamos, chamamos apenas o nome do nosso Deus. Não quero show, não quero dizer que posso porque não posso. As minhas forças não são suficientes para vencer o adversário, mas a mão do Senhor comigo, a presença dele comigo, isso faz toda a diferença. Aliás, eu dizia hoje para os meus filhos ali em casa, não temo outra coisa senão a ausência do meu Deus. Eu não temo a presença do inimigo, eu não temo o mal, a fome, a morte, não, senhores. O que eu temo é a ausência de Deus em minha vida, porque Ele comigo, irmãos, é maioria, e nós saltamos muralhas. Bendito seja o nome do Senhor. Olha só, Jabes, esse jovem, ele tomou essa atitude e mudou a sua vida. Ele orou ao Deus de Israel e ele pediu essas 4 coisas. E por causa disso está escrito aqui no versículo 10, no final. Ou melhor, no versículo 9. E foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Os irmãos dele eram israelitas? Eram. Era a tribo de Judá? Eram. Tinha uma bênção? Tinha. Mas não igual a de Jabes. Oh, glória a Deus. Só sabe o prazer, só sabe o gosto e o gozo, aleluia, muitas vezes com afronta, muitas vezes com incompreensão, mas tem um gostinho diferente. Sabe por quê? Porque o Senhor é contigo. Os exércitos vão rangendo, os inimigos rangem de um lado, rangem de outro, mas o Senhor diz, é por aqui, olha, o caminho é esse, vem, anda, eu estou contigo, não temas, eu sou o teu
Senhor, eu sou o teu ajudador, eu estou contigo na vida, na morte, depois da morte, eu sou o teu Deus, bendito seja o nome do Senhor. Mas eu fico olhando, irmãos, a oração de Jabes mudou a sua vida. Vocês podem ver, como eu já citei aqui, irmãos, eu até entendo se alguém pegar o livro das crônicas para ler e pular ele, porque é muito nome, pastor Juliano. Eu vi o senhor falando outro dia a respeito disso. Você olha ali e fala, mas quanto nome? Mas, irmãos, vale esse pedaço, esses 2 versículos, faz todo Crônicas valer a pena. Por isso é bom você ler, tem mais coisa aqui. Mas eu quero dizer para você algo. Existem pessoas, assim como Jabes, e me permita dizer com todo carinho, Deus sabe o que eu estou dizendo, com todo carinho, que talvez, assim como Jabes e como você, receberam um nome, receberam um rótulo e não querem mudar. Não querem, relutam. Jabes fez diferente, e você também pode fazer nessa noite. Mas eu vou citar o exemplo de alguém, Jacó. Jacó era tão acostumado com quem ele era, que ele nem queria trocar. Alguém disse que o nome dele era Jacó, e ele assumiu o nome de Jacó, e ficou Jacó. Deus é tão amoroso, que assim como Ele está procurando a tua vida, e a minha vida hoje aqui, escuta bem o que eu estou dizendo. Ah, como eu queria que essa palavra fizesse efeito na sua vida. Deus é o maior interessado em mudar identidades, em mudar situações, em fazer calar o choro. Deus Ele ama fazer isso, mas às vezes Ele chega, como aconteceu com Jacó, no vale de Jaboque, começou a lutar, mas, assim como Jacó, tem gente que luta com Deus, porque o anjo do Senhor representava o próprio Deus, e tem gente que luta com Deus, como se fosse Deus, pensando que é Deus, como se fosse imortal, como se fosse onisciente, como se fosse onipotente, como se soubesse de tudo, força com força, poder com poder, espada com espada. O Senhor é Deus? O Senhor mandou uma palavra? Eu também sei mandar. O Senhor tem um livro? Eu escrevi 5. O Senhor tem poder? Eu tenho pessoas. Ele luta frente a frente. O Senhor é rico? Eu tenho um carro, eu tenho um caminhão, eu tenho uma casa, eu tenho um marido, eu tenho um serviço, eu sou capitão, eu sou general. E daí? Ele é Senhor. Você tem que aprender, meu amigo, que para receber o produto da oração, não adianta apenas orar, não adianta ser apenas filho de Abraão e de Isaac. Tem que falar com Deus, tem que mudar de atitude, tem que mudar de nome, tem que aceitar ser transformado por Deus. Não adianta vir aqui, não adianta estar aí, não adianta chorar, não adianta se arrepender com amargura. Você precisa ser mudado. Deus, aquele anjo pergunta para Jacó, qual é o teu nome? Irmãos, vocês acham que Deus não sabia o nome de Jacó? Seria ele um desconhecido? Deus teria errado de endereço, Misael, ou será que ele sabia? Deus sabe, mas muitas vezes Deus nos chama, quem é você? Me fala o seu nome, diz quem você é, só para ver se você vai dizer. Eu vou dizer, irmãos, uma palavra aqui que me passou, eu aprendi no meio militar, que nós devemos dizer para as nossas esposas, e como é lá no meio militar, onde diz, que cor você quer? Ou qual do que você gosta? Aí você responde, do que você quer que eu goste? Ou seja, é o símbolo de senhorio, de autoridade do outro lado. Quando você reconhece a autoridade de alguém, você se submete à autoridade desse alguém. Seja a autoridade dada por Deus, seja o próprio Deus. E Deus perguntou ali para Jacó, qual é o teu nome? Ele disse o nome dele, Jacó. Outro rótulo que não presta. Sabe o que ele estava dizendo? Eu sou o enganador, eu sou o mentiroso, eu sou o suplantador.
Mas o amoroso Senhor, irmão, e ele lutando. Eu sou Jacó. Tem gente que diz, eu sou o que sou. Se me quiser assim, é desse jeito, é há 40 anos assim, eu estou dessa forma, eu mando na minha vida. Se você não mudar, você vai perder o que Deus tem preparado para você. Vai continuar chorando escondido, com aquele problema escondido, com aquela dor, correndo aquele risco. Você vai ficar bem, mas daqui a pouco vai estar mal. Era assim com Jacó. Mas o anjo disse para ele, não te chamarás mais Jacó, o teu nome agora é Israel. Ou seja, você me encontrou, rapaz. Eu quero mudar a tua vida. Crente, irmão, irmã, mude de vida. Se não houver mudança, nada feito. Se não houver mudança e você seguir o querer daquele que te chamou, a bênção de Israel não estará contigo e nem comigo. O Leque acabou de cantar aqui. E olha, irmãos, eu oro para que seja isso mesmo. Tem tudo a ver com Ele. É só por causa dEle. Faz muito bem e cumpra, Leque. Se Deus falar, você vai sofrer, sofro. Mas eu sofro resignado, porque eu sei em quem tenho crido. Vai para lá e você vai ser afrontado. Vou, porque eu sei em quem tenho crido. Não queira tomar as rédeas da situação, porque senão vai acontecer como Jacó. O Senhor muda o nome, mas lá na frente ele diz que o nome dele é Jacó de novo. Deus diz, não te chamarás mais Jacó. Você não é mais enganador. Muda de atitude, o teu nome é Israel. Talvez alguém pense, o pastor não sabe, está dizendo, sei sim, irmãos. E a minha esposa sabe. Eu carregava comigo um estigma, dentre alguns, mas que o Senhor me curou. E aqui está uma das razões. Tudo para mim era mais difícil. E era mesmo, né, filha? Se é fazer um concurso, tinha que fazer 2, 3 vezes. E passar nas 2, 3 vezes. Se era para ser promovido, era mais tempo, o dobro do tempo dos outros. Mas eu seguia dizendo, para mim tudo é mais difícil. Se ia comprar um carro, era alguém querendo me enrolar. Uma congregação para dirigir nesses 30 anos, logo lá no início, parece que ia pegar sempre o que era pior. E quando estava bem, tira, põe outro. Eu dizia, não, porque para mim tudo é mais difícil. Quando começava a desenvolver um trabalho, e eu dizendo, para mim tudo é mais difícil, para mim tudo é mais difícil. Mas o Senhor um dia me encontrou e falou, qual é o teu nome? Aleluia, glória a Deus. O que é que você tem na vida? Eu falei, Senhor, me muda. Para mim tudo vai ser bênção. Aleluia. Aonde pisar a planta dos meus pés, o Senhor é comigo. Se alguém disser que eu preciso de uma bênção, eu vou dizer, eu sou a bênção. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E de lá para cá, daquele tempo para cá, Deus começou a cumprir as suas promessas, como fez com Jabes, e vai nos colocando no meio de ilustres, quer queiram, quer não queiram, quer aceitem, quer não aceitem, mas nós seguimos marchando, porque o Senhor é conosco. Aceita mudar de vida em nome de Jesus. Aleluia. Seja abençoado. Eu não estou falando aqui apenas de salvação não, irmão. Tem muita gente que recebeu a salvação, mas está correndo o risco, inclusive, de perdê-la. Porque é amargo. Eu vou falar, lógico que eu não vou dizer nome aqui, mas vocês conhecem alguém que já foi uma bênção, já cantou, já pastoreou, de repente está com a salvação, mas ele cai, ela cai. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Quando Deus abençoa, tomara me dês uma bênção. Segundo ponto, a tua mão seja comigo. Quando a presença de Deus é com o homem, é com a mulher, não cai. Não cai. Ele tem o Senhor e o Senhor é muito forte e está ao nosso lado. Eu vou citar um outro caso aqui também, irmãos. Noemi, diferente também de Jabes. Determinada feita lá no livro de Ruth, ela sai da terra de Belém, Efrata, sai da terra do pão, em busca de pão. Antagonista dizer isso, né? Antagônico. Mas ela sai com seu marido e seus 2 filhos em busca de comida, em busca de vida, para batalhar pela vida.
levaram Noemi. Talvez não foi escolha dela, talvez ela nem quisesse ir. E é o que eu estou falando, eu não sei se esse rótulo que você tem, se essa vida que você vive, se esse medo que você tem, dependeu de você. Eu não sei, às vezes as pessoas nos levam. E ela vai para a terra de Moabe. Irmão Amauri, chegando na terra de Moabe, ela saiu de Belém para buscar pão em Moabe. Sabe o que ela encontrou em Moabe? Morte. Perdeu o esposo, perdeu Malom, o filho, segundo filho, Quilion, perdeu seus filhos. Saiu em busca da vida e encontrou a morte. Não adianta fugir da luta, porque se você não tem no coração esses segredos que eu estou dizendo, ela te segue, vai atrás de você. Precisa haver transformação. Pastor, o que o senhor está dizendo? Que culpa tinha essa mulher? Eu vou dizer, irmãos. Olha o nome que ela deu para os seus filhos: Malom e Quilion. Fraco e franzino. Ela já trazia consigo o estigma de perder, de derrota. Tem gente, tem crente até líderes que pregam tristeza, dor, angústia, sofrimento. Mas eu não venho pregar isso não. Porque o meu Redentor vive. Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata. Ele quer te abençoar ainda aqui nessa vida, para você chegar bonito na vida eterna. Apesar de nós, apesar dos apesares. Noemi agora voltou o pão a Belém. Ela volta a Belém. Mas quando ela chega em Belém, agora o tempo passou. Viúva, pobre, desfilhada, velha. Quem sabe você está dizendo: pastor, está pregando isso para mim agora? Eu queria ter ouvido isso há tantos anos atrás, há 20, 30, 40 anos atrás. Não interessa, ouve agora, porque o nosso Senhor, Ele é o dono do tempo. Ele faz a estéril ter filho e aos 100 anos gerar. Traz a vida onde não havia mais vida. Esse é o nosso Deus. Noemi não sabia disso ainda. Ela voltou para Israel, para Belém. E quando ela chegou, ela já disse, ela já trazia a amargura consigo. Noemi significa festa, alegria. Ela disse: não me chame mais Noemi, me chama de Mara. Ou seja, eu sou amarga. Não traga para a sua vida tristeza, não traga para a sua vida angústia. Não diga que você tem uma enfermidade. Ah, eu tenho um problema. Ah, eu tenho um defeito. Ah, eu tenho um estigma. Ah, eu tenho... Não, você não tem, não é seu. Noemi mal sabia que era ali, depois da batalha, é que vem a vitória. É que ela faria parte, ela seria progenitora da genealogia que gerou Jesus, o Cristo de Deus, e que o seu nome seria falado pelas nações, pelos tempos eternos. Meu querido irmão, minha querida irmã, não pense, nós não vivemos apenas para comer, beber, trabalhar, enriquecer, gastar, ficar pobre. Não, nós vivemos para se tornar conhecido, para refletir a luz de Cristo, para deixar um legado. Muda a tua história em nome de Jesus. E o segredo eu estou trazendo para você agora, e se você fizer, vai mudar. É impossível que em 30 dias, se você orar dessa forma, que a tua vida não seja mudada. Sabe por quê? Porque eu tenho provas de vidas que foram mudadas. A minha, inclusive, é uma delas. Muda, se permita ser mudado. Não viva essa vida de amargura. Faça a oração de Jabes. Bendito seja o nome do Senhor. Ah, tomara que me abençoes. Tomara que me abençoes. Eu fico pensando aqui, irmão, no terceiro ponto também que ele pede aqui, no segundo ponto: alarga minhas fronteiras. Irmãos, se alguém pensa que eu estou feliz ou contente com o que Deus tem proporcionado para nós por causa de vocês, não. Eu tenho pedido para Ele: Senhor, eu sei que o Senhor tem mais. Eu sei que o Senhor tem.
essa cidade com mais de 700 mil habitantes, tem muita terra a ser conquistada. Esse país com 200 milhões de habitantes, tem muita vida a ser conquistada. Irmãos, eu estou hoje, vou fazer 54 anos, mas enquanto viver, eu vou dizer como Josué: ainda tem vigor aqui, ainda subo, ainda desço. Enquanto viver, Senhor, alarga as minhas fronteiras. Eu não quero ficar somente quieto no lugar, vivendo e cuidando. Irmãos, quanta gente que nós perdemos, talvez por causa da nossa falta de idoneidade, entram na casa do Pai, mas não veem perspectiva em você, em mim. Você não estende a mão, nós não estendemos as mãos, nós não amamos, apenas dizemos: não é assim, está errado, é daquele jeito. Em nome de Jesus, está repreendido. Muda a tua vida, muda o teu nome, muda a tua fala, alarga as fronteiras, sai desse meio. Não olhe somente para você, não olhe apenas para sua família, não olhe apenas para sua igreja, porque nós existimos apenas por uma razão: para chegar até os confins da terra, em nome de Jesus. Quantas vezes eu ouço, mas eu não me estagno por isso. O pastor não podia ter feito assim. Está errado. Ele sabe o que eu faço, irmão? Eu viro para o outro lado. E sabe para quem que eu olho? Além de para Jesus, para pessoas como você, irmã Lindoneia. Para pessoas que não param, como vocês que estão aqui, pastores e amigos, que diz: pastor, vamos, pastor, vamos em nome de Jesus. Jesus é conosco. Erramos, meu filho, tem problema não, pastor. Nós somos humanos, mas o Senhor é conosco. Alarga as minhas fronteiras, Jeová. Glória a Jesus. Não. A minha oração é a oração de Jabes, e a tua oração deveria ser a oração de Jabes. Vai mudar. Você vai ver o que vai acontecer. O Senhor vai ser contigo. O Senhor é contigo. E se eu for citar aqui, irmãos, iria citar José, Davi, Jefité. Vocês já pensaram, Davi, irmão, como aquele homem sofreu? O pai não apostava nele, os irmãos não apostavam nele, José também, a mãe também não, o rei também não. Mas ele vivia lá pelos campos cantando: se o meu pai não me chama para trabalhar em casa, se o rei não me chama para lutar, se os meus irmãos não me chamam para ensinar a lidar com espada, eu aqui sozinho oro ao meu Senhor, e Ele me ensina a lidar com a funda. E um dia desse eu derrubo um gigante. E eu só preciso de um gigante. Eu só preciso derrubar um gigante. Eu só tenho um inimigo, e esse inimigo não é meu pai, esse inimigo não são meus irmãos, esse inimigo não é o rei, esse inimigo é o inimigo que tenta contra a igreja do Senhor. E como Jabes: Senhor, alarga as minhas fronteiras. Alarga as minhas fronteiras. Alarga as minhas fronteiras. Irmãos, certamente as horas já estão nos dizendo pare. E eu vou aqui seguir para concluir, porque ele diz o seguinte: seja comigo a tua mão. Sozinho, irmãos, nós não conseguimos. Tudo que Deus nos dá é porque é para trabalhar com Ele. O que o Senhor te deu, o teu carro, a tua família, a tua esposa, o teu esposo, o teu filho, se ele não estiver junto, você pode fazer o que for, pode perder. Eu vejo gente ganhando, irmãos. Pessoas vai na rua, cata e evangeliza aqui, prega ali e perde a família. E não cuida da família, e às vezes perde a calma, perde a salvação. Faz muito bem, eu vejo aqui pessoas, por exemplo, como o senhor, pastor Jonas. O senhor busca lá, mas o senhor cuida lá, mas vem buscar aqui. Aleluia. Vai no horto da oração, mas vai também ajudar a acular. Sabe o que é isso? É porque precisamos de Jesus. A mão dele tem que ser conosco. A história não é a nosso respeito, é a respeito dele. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, finalmente ele diz: e me livres do mal. Cada um de nós hoje aqui precisa de um milagre. Cada um de nós, de você que está aí
do outro lado da internet precisa de um milagre, precisa de uma mudança, não julgue, não ache que é o dono, não ache que é o fim. Meus queridos, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, é porque podemos ainda ser melhor. Sabe por quê? Porque está escrito: a vereda, o caminho do justo, Osiniel, é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Aleluia. Talvez nós não estamos na condição em que estava a minha tutora na alma, como foi por um tempo, irmã Eva. A dor batia, a desesperança em volta, mas os olhos em Jesus. Tomara que me abençoes. Aleluia. Tomara que o Senhor alargue a minha tenda, ou seja, assim, você vai continuar sendo falada, você vai continuar sendo lembrado. Tomara que a tua mão seja comigo, Senhor, e me livra do mal. Irmãos, não, você não precisa atacar o inimigo, você precisa da ausência dele. A presença do Senhor na tua vida vai expulsar o inimigo. Eu quero finalmente aqui contar um fato que aconteceu em Recife. Eu creio que ainda dá tempo. Uma irmã, líder de círculo de oração, serva de Deus, ela louvou ao Senhor uma determinada época, porque o seu filho passou no concurso de sargento da aeronáutica. E foi um momento de festa, um momento de muita alegria. É sempre assim. Mas, irmão, eu vou alertar você de uma coisa: nessa vida tem muito percalço. O que você e eu não podemos é viver sorrindo ou gemendo e chorando. Gemendo e chorando. Eu tenho a salvação, e gemendo. Eu conheço Jesus, e chorando. Eu vou para a igreja, e numa amargura. Você tem que ser feliz. A irmã glorificou a Deus, enalteceu o nome do Senhor. Mas, passado algum tempo, numa operação de desembarque por comando de uma aeronave. Quem fez isso sabe como é que é. Você se assenta nos bancos laterais de uma aeronave. Pelo menos na minha época, quando eu trabalhei, quando fiz curso, era o Búfalo. Ele tinha uma abertura traseira. Às vezes o C-190 também, Hércules, mas era mais o Búfalo, C-130. E ele tem uma tampa traseira, e ele abre ali, e as pessoas, você vai correndo no banco lateral, e tem uma trava no paraquedas, e não é acionada por você. Você vai, quando chega a sua vez, você simplesmente salta, e o paraquedas será acionado automaticamente. Acontece que esse jovem, filho dessa irmã, ele saltou, e o paraquedas não abriu. Que dor, que angústia. Receber os pedaços de um filho que você criou, que você amou, que você abraçou, que você festejou. A nossa irmã, já viúva, tinha somente o seu filho, e ele estava baseado ali nos Guararapes, que é um aeroporto em Pernambuco, Recife, capital de Pernambuco. E a base aérea, o Comar, era na época sediado ali. E a irmã agora angustiada, quebrada, triturada pela vida, por fatos. Ela começou: Jesus, eu vou entrar com providência nesse negócio. Não me deixe sozinho, sou viúva. Não queriam dar a pensão do filho dela, alegando falha do garoto. E não, ela chegava lá, de tantas vezes que ela chegou aí, naquela entrada, daquele aeroporto, daquela base aérea, o pessoal de longe já dizia: lá vem a mulher. Já sumia todo mundo, ficava só um para dizer: não dá para atender a senhora hoje não. E ela voltava triste. E ela dizia: não, eu creio na justiça, eu acredito na justiça, mas eu vou dizer uma coisa para você: acreditar na justiça somente não vale a pena. Acreditar no Supremo Tribunal não vale a pena. Você tem que ter um conserto com o chefe de todos, e Ele é Deus. Os homens falham, mas o meu Senhor, o teu Senhor não. Mas precisa estar afinado com Ele.
E ela orava, mas orava de forma diferente. Os irmãos orem para Deus me dar a vitória. Os irmãos orem, mas chegou um momento que Deus falou para ela: fala comigo. É bom pedir, irmãos? É. Mas é melhor ainda você falar com o chefe. E ela fez, né, a oração. Essa oração. Uma determinada tarde ela estava num ciclo de oração na cidade de Abreu e Lima. Num ciclo de oração que era 24 horas por dia. Sai uma turma, chega outra. E quando ela ia entrando ali, o Senhor Deus disse para ela: mulher, ouvi a tua oração como as outras, mas agora eu vou responder. Eu decidi responder. Vai até aquele lugar, porque agora eu vou contigo. Oh, glória a Deus. A diferença é a presença. A diferença é o jeito. Depende do jeito que você fala com Ele. Depende da intimidade com Deus. Quando você toca o coração de Deus, você não quer para vanglória. Você não quer para bater nos olhos dos outros, para bater na cabeça alheia, nas costas dos outros. Ei, eu sou mais do que você. Eu posso mais do que você. Eu sei mais do que você. Porque ela disse: Senhor, eu só quero que o teu nome seja glorificado. Eu só quero que o teu nome seja glorificado. Já está feio, Senhor. Eu chego ali, se eu existo para honra e glória do teu nome, isso não é honra, isso não é glória. Eles dizem: lá vem a crente, fecha as portas, ninguém me atende. Senhor, aí Deus ouviu, irmãos. E o certo é falar com Ele: eu vou contigo. Mulher, quando tu pisares ali, naquele aeroporto, toma a minha dianteira. E foi o que ela fez. Não teve vergonha não. Jesus, toma a minha dianteira. Jesus, toma a minha dianteira. Jesus, toma a minha dianteira. De longe, ela viu uma correria na guarita. Alguém correu, pegou um jipe, foi lá, daqui a pouco voltou com um jipe e fazia assim, pedindo para esperar um pouquinho, por favor. Daqui a pouco vem sargento, vem cabo, vem soldado, vem tenente, aí chega o capitão. Isso aí depois que foi aferido, porque alguém do meio disse, ela não sabia nada do que era aquilo. Vocês aguardam um momentinho, por favor? Vocês aguardam um momentinho, por favor? É que é protocolo. O senhor aguarda um momentinho? E ela olhando de um lado, olhando do outro: eu estou sozinha. Mas o Senhor dos Senhores estava com ela. Daqui a pouco formou a guarda, enfileira, apresentar a arma, continência, olhar à esquerda, toca aquele som, ela vai atravessando. Aí na frente vai o major que veio. O major vai andando na frente: por favor, senhor, por favor. O brigadeiro já lhe recebe. Aí chega o brigadeiro e recebe. Daqui a pouco chega o tenente brigadeiro. Aí diz: olha, a autoridade maior que tem hoje aqui é ele, pode ser? E ela olhando ali parada, e o Espírito Santo falando: eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo. E ela se ajeita, aí começa a tomar posse de vitória, começa a tomar posse da glória de Deus. E agora ali chega aquele tenente brigadeiro: por favor, se assentem aqui. Olha, aí começou a falar: eu sei o que a senhora tem passado, eu peço desculpas. Olha, nós fizemos uma aferição, nós já julgamos, estivemos errados, nós fizemos aqui, mandamos para não sei para onde, foi feita a perícia, a senhora tem a razão, todos os direitos da senhora, tudo atrasado nós vamos mandar para a senhora. O senhor nem precisava ter vindo, o senhor me perdoa, quer que acompanhe? E ela olhando, o homem falando sozinho, não, mas ela sabia em quem tem crido. Se fosse determinado crente a dizer: o senhor está doido, mas ela, quem tem Jesus tem tudo. Faz a oração de Jabes: o Senhor é comigo, a mão dele é comigo. Ela saiu depois, e aquelas pessoas saíram. Daqui a pouco, quando chegou na porta, na guarita, ela passou. Aí corre o sargento: moça, por favor, espere aí. Ela já com papel, pronta para dar entrada, para receber todos os direitos do seu filho. Ela disse: pois não. Olha, moça, cadê o pessoal? Ela disse: que pessoal? Não, que veio com a senhora aí. Não precisava disso, moça. Pelo amor de Deus, olha, nós passamos uma vergonha aqui hoje. Foi uma correria, mexeu no quartel inteiro, o aeroporto se movimentou. Só por isso, moça, a senhora podia. Mas ela, irmão, não cantou de galo, não. Ela falou: Senhor te abençoe. Ele falou: muito obrigado, mas olha, vou dizer uma coisa para a senhora: eu
nunca vi uma farda tão bonita, nunca vi uma comitiva tão maravilhosa. É o Senhor. Aleluia, aleluia. Se eu fosse você, eu deixaria de lado o medo, a angústia e cantaria em louvor ao Senhor, como já foi cantado aqui. Eu quero orar por você, te convido a ficar